que essa nova onda de Covid tem a ver com a responsabilização do médico? Eu vou te explicar nesse vídeo. Você deve ter percebido que, até pelo noticiário e até pelo nosso círculo social, né, as pessoas que a gente conhece, a nossa família, alguns de vocês talvez tenham pegado Covid, né? Essa nova onda, ela está muito mais contagiosa, né? Então a gente vê um número muito maior de pessoas sendo infectadas. Ela, né, segundo o que consta, né, tem uns sintomas mais leves, né? Não tem, ainda bem, né, os índices de internação em UTI, de morte que a outra variante tinha, mas o contágio está muito maior. E por que acendeu esse sinal de alerta do risco de responsabilização dos médicos? O contágio está tão grande, o número de pessoas que estão tendo Covid nessa nova variante, ou a tal da influenza, né, que já é uma gripe mais conhecida nossa, mas que também está tendo um surto, aumentou muito. Então, a procura por atendimento médico cresceu bastante e a procura por testes para saber se eu estou com Covid, ou se eu estou com influenza, ou se eu estou com outra gripe, ou se é sinusite, se é rinite, enfim, né? E por que isso aumenta a responsabilidade do médico? A ideia desse vídeo até surgiu de uma dúvida de um aluno lá do Venda Seguro, que ele comentou comigo que um médico perguntou para ele se o seguro cobriria a seguinte situação. Ele falou: fulano, eu tô tendo muito atendimento de paciente com suspeita de Covid, que a gente não sabe se é influenza, Covid ou algum outro tipo de gripe, mas a gente não está tendo internação, muito menos intubação em UTI, etc, etc. Como o tratamento da Covid é dos sintomas, né? Você tem que esperar passar ali os efeitos do vírus, né? Assim como todas as outras gripes, né? Você ali toma uma medicação para os sintomas, para atenuar os sintomas, não para matar, né, necessariamente o vírus, né? Para você conseguir reagir ali ao que ele está causando no seu corpo. Ele recebeu, né, a diretriz de que não era para testar todo mundo, só era para testar os casos mais graves. Isso foi a diretriz do plano de saúde, né? Então, para não ter um gasto excessivo com testes, como o tratamento é o mesmo, não vai prejudicar em nada o tratamento do paciente, você vai pedir para ele ficar em isolamento em casa por determinado período, que é o que você já pediria se ele tivesse Covid, vai prescrever determinados medicamentos, então não ia mudar nada, né? Então, já que não é um caso grave, então não vai testar. E ele comentou que alguns pacientes ficam revoltados com isso, que eles queriam saber se é influenza, se é Covid, se é uma gripe comum, se é sinusite, se é rinite, enfim, seja lá o que for, e falam que vão processar o médico, né? Ele recebeu algumas ameaças nesse sentido. E aí ele perguntou: o seguro cobriria caso eu fosse processado por isso? Sim, gente, desde que não tenha exclusão para reclamações de Covid, que tem 3 seguradoras que têm essa exclusão, tanto que lá no sistema Melhor Produto, dentro do Venda Seguro, tem essa pergunta, você seleciona cobertura para reclamação de Covid e não vai me contratar justamente com essas seguradoras, né? Mas tem outras 6 opções aí para você contratar o seguro para o seu médico cliente, que ele vai estar protegido dessa reclamação. Por quê? Ali se trata de uma alegação de erro médico, né? O paciente pode ficar inconformado de não ter feito o teste, ele queria fazer o teste, enfim, ele se sentiu lesado, ele sentiu que ele teve danos morais, mas Tabata, será que ele iria receber alguma coisa? Será que é responsabilidade do médico? O problema é que a partir do momento que o paciente processa o médico, ele já gera um prejuízo para o médico, porque o médico vai ter que contratar advogado para se defender, vai ter de recorrer, mesmo que ele ganhe, o paciente vai recorrer dessa situação, aí ele vai ter de recorrer junto. Enfim, ele vai ter prejuízo financeiro, ainda que o judiciário fale: não, realmente não teve erro, não, você não foi em nada prejudicado e não teve danos morais por não ter feito o teste. Mas o médico vai ter esse prejuízo. Então, por isso que é muito importante o seguro e vai cobrir esses custos de defesa, desde que não seja numa seguradora que exclui, né? Então, lá no sistema, você clica, você tem acesso a quais seguradoras que não têm essa exclusão. Se você não é aluno do Venda Seguro, você pode ler as condições gerais na íntegra e ver se tem essa exclusão lá, se ela está entranhada no meio de algum ponto das condições gerais. Quem é aluno, é só clicar lá no sistema, em segundos você já tem essa informação, tá? E além dessa questão do teste, no meu caso, o médico está testando todo mundo, então ele não tem risco? Não, claro que ele tem risco. Porque a pessoa pode falar que não foi o tratamento adequado, que teve muitas complicações, enfim, né? Não se sabe o que o paciente pode alegar. E uma coisa que é complicada, né, de Covid é que como
a imprensa, né, fala disso constantemente, tem, assim, um exagero de informações sobre isso. Nós que somos leigos, que não somos médicos, a gente tem informação ali de que esse é o tratamento recomendado, aquele não é, isso, aquilo, causa efeito colateral, não causa efeito colateral. Então, assim, tem muita informação que a pessoa praticamente ela tem ali de que lado ela quiser trabalhar, ela tem informação para reclamar do médico. Né? Não, não era esse tratamento, era aquele. Eu tive um problema de infertilidade, foi por causa do remédio que você me prescreveu, enfim. Então, assim, gente, essa questão de Covid, ela é muito sensível, porque tá todo mundo achando que sabe tudo, que sabe qual é o tratamento, que sabe qual que é o protocolo, porque recebe tanta informação que todo mundo está se achando expert no assunto, e se achar, tá, todo mundo ali virou um fiscal do médico, né? Coitado do médico que tem que atender uma situação dessa. Então, ele tem muito mais riscos de ser processado do que qualquer outro tipo de evento. Então, precisa ter uma pólice que cubra reclamação decorrente de Covid, porque essa variante, como aumentou muito o número de casos, ainda que não seja de grandes complicações, etc., né, de UTI, morte, etc., ainda assim ele pode ser processado e ele pode ter de pagar advogado, etc., etc., e vai que ainda o juiz condena o médico, né, então a pólice também cobriria a indenização. Então, proteja o médico, contrate um seguro RC médico com um limite de pelo menos R$ 500 mil e que não tenha a exclusão de reclamações decorrentes relacionadas ao coronavírus, porque você acabou de ver nesse vídeo que esse é um risco bem alto para o médico.